E começa agora mais uma edição do Sem Cortes, o podcast mais real da internet. E hoje nós temos um convidado, tenho certeza, sem dúvida, um mais renomado, um dos maiores psiquiatras desse país. Ouso dizer que mais renomado psiquiatra desse país, Dr. Joseph Fangardi. Fangardi, acho que o nome, a pronúncia do nome eu não sei se é correta. Estou aqui também com o nosso apresentador, que é meu convidado também, Marcelo Viana. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Flávio? Visita ilustre aqui, nossa. Hoje o assunto é sério, que a gente vai falar sobre saúde mental, mais de 50 anos de carreira. Tudo bom, Dr. Joseph? Tudo, só uma correção. Meu sobrenome é Feinberg. Feinberg? Isso. Da onde que vem esse sobrenome, o nome? Meu pai era romeno e minha mãe polonesa. Judeu? Judeu. Vieram para cá ainda... Um pouco antes da guerra. Mas vieram por conta da guerra? Um pouco antes, porque já havia perseguições aos judeus, tanto na Romênia quanto na Polônia. Então fugiram de lá para não serem mortos. E ele veio para morar na Zona Sul, de frente para o mar. Ah, é? Eu achei que Conta essa história aí. Eu achei que fosse outra coisa. É isso. O senhor veio, quando a família veio para o Brasil, vocês, no caso, moravam aonde exatamente? A gente morava num bairro de São Paulo chamado Cambuci. Bem difícil. Muito difícil. O senhor começou a trabalhar com quantos anos? 6. 6 anos? Eu trabalhava, meus pais eram muito pobres, e um determinado dia eu estava na cozinha e abri a geladeira e a geladeira estava vazia. Meu pai estava sentado na ponta da mesa, minha mãe no outro lado da mesa, e meu pai calado. Eu tentava conversar um pouco com ele, ele calado. Aí eu cheguei a uma conclusão. Nunca mais meus pais iriam passar fome. Nunca. Isso é indigno. Não é digno de você ver os seus pais, eu pequeno, passando fome. E aí foi um momento assim de mudança na minha vida, significativa. Que eu tinha alguns medos. Você imagina que eu tinha medo de barata. Tinha medo. Normal. Né? Ainda tem? Não. Ainda bem. E aí, depois eu digo onde eu perdi o medo de barata. Quando eu consegui conviver com ratos. Aí eu perdi o medo das baratas. Tem pior. Sempre tem pior. Sempre tem algo pior, né? E aí, então, a gente vivia... Eu fui morar um período numa espécie de orfanato, chamado Lar da Criança. Eu fui para lá e era difícil. Mas por que você foi para lá? Porque seus pais não tinham condições? Como é que foi essa? Era complicado, porque tinha minha irmã, Uhum. que já faleceu. Minha irmã foi desembargadora há muito tempo. Foi candidata a ministro do Supremo, tudo brilhante. E não dava para viver todo mundo na minha casa. Vivia meu avô, pai da minha mãe, meu pai, minha irmã, eu, e depois eu tive um irmão que também já faleceu. O senhor disse que começou a trabalhar muito cedo. O senhor começou a trabalhar onde? No mercado distrital do Brás, por um motivo óbvio. Ali você conseguia pegar comida. Comida essa que eu levava no final de semana para os meus pais. Você pegava alface, pegava tomate, pegava frutas, aquelas coisas que ficavam jogadas no mercado. E assim eu fui tocando a minha vida e fui vendo que a vida não é justa. Que se tem alguma coisa que eu tinha certeza que era injusta, era a vida. E assim eu fui tocando a vida da maneira como eu podia, até mais ou menos os meus 12 anos, quando eu saí desse lugar
e não querendo voltar para casa, fui morar na escadaria da Praça da Sé, como fosse a Candelária do Sim. Rio de Janeiro. E à noite eu dormia dentro da igreja. Sobrou espaço para alguma infância? Não, não sobrou. Quando que você, Joseph, você começou a pensar na necessidade de fazer uma faculdade, de se especializar em alguma coisa, até pelo fato de você ter falado de que você colocou que teus pais nunca mais eles passariam fome, e aí você foi trabalhar, sendo que trabalhar vendendo e ajudando ali nas hortaliças no mercado, tu não ia conseguir nada além de uma sobrevivência. Quando é que foi esse momento que você falou, preciso estudar, e quando que apareceu na tua cabeça a questão da profissão, da Psiquiatria, medicina, e por aí abaixo? Da onde veio isso e que momento esse diferencial de profissão veio na tua cabeça? Bom, quando eu pensei de trabalhar no mercado, eu não estava pensando numa sobrevivência a longo prazo. Eu tinha que resolver de imediato a situação de meus pais terem do que viver naquele momento. Eu não tinha uma ideia do que vai ser o futuro. Para mim, presente é o presente. Presente era tudo. Eu só lidava com o tempo, o presente. E, de uma certa maneira, assim foi durante bastante tempo, até que eu cheguei à conclusão que algumas coisas precisariam mudar na minha vida. Quando eu morei um período na rua, literalmente um garoto de rua, eu fiquei 2 dias sem comer. Não foi a única vez que aconteceu. Eu, quando fiz medicina, isso se repetiu. Já no Rio Se de Janeiro. tiver tempo, eu falo sobre esse episódio. Mas eu não... Eu estava com fome. Estava andando pela rua direita de São Paulo, que é uma rua que tem no centro de São Paulo, e tinha um lugar que tinha pão doce. Aí eu perguntei para aquele senhor, eu estou com fome, eu queria um pão doce. Aí ele me respondeu, só tem uma maneira de você comer o pão doce. Ou você paga ou você rouba. E riu. Eu não tive dúvida. Peguei 2 pão doces e fui embora. Só que eu fui pego. Fui pego e fui para Funabem. Cheguei lá, fiquei um dia. Um dia. Porque se eu ficasse mais, literalmente eu seria morto. E assim, hoje isso não aconteceria, porque isso é um crime famélico. Você pode pegar uma comida, roubar e viver sem ser preso. Naquela época você era preso. Aí eu imaginei o seguinte, se tem uma profissão onde você lida com as dores do ser humano, por que eu não poderia ter essa profissão? E assim, eu pensei, eu vou ser médico. Mas eu estava em colégio público. Eu era o pior aluno da escola. É mesmo, não é? O pior aluno. Isso foi até eu me formar, sempre o pior aluno. Pior aluno. Eu não tinha roupas adequadas. Eu tinha uma calça azul marinho, uma blusa branca, um sapato Vulcabras e 2 cuecas. Todo o meu vestuário cabia numa sacola de supermercado. Toda. Eu podia me mudar o tempo todo carregando essa sacola. Essa era a minha vida. O que eu imaginava na vida? Que eu gostaria de ter uma casa para morar. Queria. Que eu tivesse um lugar para trabalhar. Eu queria. Que os meus pais tivessem um final de vida decente, que não passasse necessidade. E que, se possível, eu tivesse uma família.
Tudo que uma família, um cidadão com o mínimo de dignidade merece ter no Brasil. Né? Mas eu pensei, se eu passo tantas dores, vou tentar, de alguma maneira, ter uma profissão que lide com a dor do corpo e da alma. Já era um sentimento de buscar a medicina, ou porque isso se transformou depois numa psiquiatria? Isso. Né? Em que momento o senhor percebeu a necessidade, não vou ser psiquiatra, vou seguir por esse caminho aqui dentro da medicina? Eu não sabia o que era ser feliz. Eu não sabia. Eu não tinha nenhum motivo para rir, para ser alegre. Ô, Joseph, deixa eu só te interromper num negócio de uma história que é muito interessante, porque isso não quer dizer com inteligência e sim informação. Porque eu também, você falando isso, eu era um aluno fraco, não tinha condição de nada, mas eu consegui, através da força de vontade, mais para frente, chegar. A sua história é uma história interessante, quando você fala que você não, né, era um aluno ruim na escola, que não tinha pretensão nenhuma, não esperava nada, se fosse pela formação. Eu também era assim. Muito engraçado isso, entendeu, Flávio? Porque eu fui ser alfabetizado com 9 anos de idade. Tem noção disso? Muito mais a demanda de força de vontade. Então, né? as minhas notas não eram... Se eu pegar a avaliação da minha vida na minha formação primária, ginásio, não era para eu ter chegado a lugar nenhum, porque eu não tinha condição de chegar. A gente vê que a necessidade, né, falta de uma boa alimentação, de uma boa orientação, Suporte, isso influencia muito. É um preparo. Costumo dizer o seguinte, nós tivemos inteligência, não tivemos cultura, não tivemos preparo. A vida nos preparou, que aí na fase adulta a gente teve que se superar com os recursos precários, né, de sobrevivência, as oportunidades, a necessidade, aquilo que eu falo, a necessidade faz o sapo pular, e a gente acabou andando. Muito interessante. Sim. Você aqui no Rio de Janeiro, isso. o senhor disse que fez o vestibular já no Rio de Janeiro, então houve essa transição, o senhor saiu de São Paulo e veio para o Rio. Por acaso, um colega meu de São Paulo, do colégio, chegou e falou assim, vou fazer o vestibular no Rio de Janeiro. Você quer ir? A primeira resposta que eu dei foi não. Não. Não, você vai na praia, a gente passeia um pouco. E assim, eu falei, vou. Não conheceu o Rio. Por um motivo só. Sabe por quê? Quando eu era pequeno, eu ficava em cima de um muro, ao perto onde eu morava, olhando os carros passarem. E o meu sonho sempre foi ter um automóvel também. Sabe por quê? Por quê? Porque em São Paulo eu só andava de bonde. Sabe por quê? Porque o bonde era aberto. Na hora que o cobrador chegava, eu descia, eu não pagava. Então eu só andei de bonde. E eu queria um veículo que tivesse pneu de borracha. E mais ainda, eu queria andar num Aero Willys, que era um automóvel que tinha na época. E esse meu amigo vinha ao Rio, perguntei para ele, qual é o carro que você vai? Que ele tinha vários. Eu vou da Aero Willys, eu vou. Então eu vou. Ele tinha condição, né? Tinha, uma pessoa então você muito veio rica. para passear e pegar uma carona para matar um sonho de andar num carro e acabou acontecendo. Só por isso. Acontece que o vestibular naquela época tinha muitos excedentes, que o governo dava muitas vagas. As pessoas elas eram aprovadas, mas não eram classificadas. E eu entrei numa dessa. Tinha várias faculdades no Rio de Janeiro, Valença, Vassouras, Volta Redonda, e o diploma saía pela Fluminense. E nessa eu fui. E começou uma jornada aí de medicina. E os primeiros dias que eu estava aqui no Rio de Janeiro esperando para definir como é que seria a minha vida profissional, eu dormi embaixo da Marquise da Mesbla. 3 dias.
Eu dormi eu, umas prostitutas e uns homossexuais. Dormi ali, quietinho. Ia para Santa Casa, voltava, que era aí perto, ia para Santa Casa, voltava, até que saiu a minha planilha nos hospitais que eu iria trabalhar e a faculdade que eu iria cursar. O senhor chegou a trabalhar antes em alguma outra função para se sustentar? Em quê? Na época de quê? Quando já estava aqui no Rio de Janeiro, que o senhor me disse que você disse agora que chegou a Como é que dormir você se na rua. mantinha Como é que aqui? você se mantinha aqui no Rio? Cá, sem... Eu tinha algum dinheiro, não tinha muito, mas o suficiente para me manter. Quando você ingressou passou no vestibular, ingressou, você pensou em desistir? Foi tranquilo? Não, eu tinha pensado em desistir, sim. Várias vezes. Várias vezes. E eu tive todos os tipos de trabalho. Fui garçom Chegou a de trabalhar em outras restaurante, funções. fui garçom de restaurante, fui segurança de boate lá na Visconde Maranguape 15, atrás da sala Cecília Meirelles. Enquanto estudava medicina. Sim. Até conseguir estágio, essas coisas. Qual foi o primeiro hospital assim que o senhor começou a trabalhar? É porque o senhor fazia medicina. Isso. E aí seguiu direto para psiquiatria. Não, eu sou obrigado a ter 5 anos de estudos gerais. Eu tive a ajuda de alguns professores que foram fundamentais. Apoio, né, Marcelo? Aí, que muito, muito, muito. Eu queria te fazer uma pergunta, e é uma curiosidade. A gente sabe que todo engenheiro ou todo arquiteto, ele tem um pouco de engenheiro. E todo engenheiro tem um pouco de arquiteto. Na psicologia e na psiquiatria, a gente também tem essa situação. Do engenheiro, do psiquiatra, do psicólogo. Qual é a diferença que você pode explicar para a gente? Que eu quero entrar muito nessa área, né, Flávio? Deus já deu uma explanada aí na história dele, que é uma história de superação, mas a gente entrar nessa área aí de entendimento, porque eu acho que todos nós temos um pouco de necessidade de uma psicologia, e eu gosto muito da psicologia, e agora nunca tive contato com a psiquiatria. A psicologia, ela estuda os transtornos emocionais. Embora muitos psicólogos eles tratem também de doenças psiquiátricas. Doença psiquiátrica, para a gente poder entender bem, na sua maioria, são doenças que têm uma base genética, então a gente está falando de genoma, e tem uma base de fenótipo, ou seja, as vivências culturais e pessoais daquela pessoa. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem uma fobia, tem um medo, e quer tratar desse medo, esse medo pode estar relacionado a um trauma que ela teve. Esse medo pode ser um pensamento incorreto da pessoa, uma crença falsa na pessoa. E um psicólogo, uma das linhas da psicologia, claro, trabalha esses aspectos disfuncionais da pessoa. No meu caso, eu me especializei em psiquiatria de ligação, ou seja, as alterações psiquiátricas no curso de doenças orgânicas e doenças orgânicas que causam transtornos emocionais. Vou explicar um pouquinho. Por exemplo, você pode ter um tumor de suprarrenal, um tipo de tumor, chamado de feocromocitoma. Antes de você começar a ter as suas alterações de pressão,
para cima, hipertensão, você apresenta um quadro de histeria, de ansiedade extrema e por aí afora. E vai demorar alguns anos até aparecer o quadro de alteração da pressão. Se eu diagnostico isso antes, eu salvo aquela pessoa. Se eu não diagnostico, o prognóstico dela fica ruim. A gente está falando de somatizar Não, de É doença irreversível? mesmo. Se torna irreversível? Com certeza. A doença grave. Por quê? Do outro lado, transtorno bipolar, que é uma doença que está em voga hoje. Sim. Todo mundo tem ou teve alguém que teve essa doença caracterizada. Como é que você consegue diagnosticar uma pessoa com transtorno bipolar, para quem não é médico? Para quem não é médico, ela teria que ter um quadro de extrema ansiedade, irritabilidade e uma alteração do humor significativa. Ou seja, ela tem esse quadro de irritabilidade, ansiedade, depois cai, fica deprimida, triste, apática, não funcional, e tem vários tipos de transtorno Esse é o bipolar? Esse é um dos tipos. São 6 tipos. Você tem tipo 1, tipo 1,5, tipo 2, tipo 2,5, até o último, que é a demência vascular. Por que demência vascular? Porque transtorno bipolar é uma doença inflamatória. Inflamatória? Inflamatória. E aí é um processo inflamatório. A depressão é uma doença inflamatória. Pouca gente sabe, mas é uma doença inflamatória. E essa questão nova do TDAH? TDAH, TD, não sei o que. Tem vários TDs aí, não tem? Não, tem o TDAH que isso é levado pelo avanço da ciência que está se descobrindo, porque são várias doenças que elas estão aumentando. O aumento dela é por conta da ciência que está sendo evoluída, porque você vê, né, que está surgindo várias coisas que a gente nunca ouviu sempre falar. Teve, ou e sempre a gente teve, que não, culturalmente a gente não tinha luz conhecimento sobre isso. Você vê, por exemplo, que o transtorno bipolar, para ser diagnosticado nos Estados Unidos, até alguém dizer assim, o senhor ou a senhora tem um transtorno bipolar, demora até 10 anos. Nossa. Ele é tratado como ansioso, como fóbico, como TDAH, como deprimido, até alguém chegar e dar um comprimido baratíssimo que tem, um deles, que é o carbonato de lítio, que praticamente tira a pessoa da euforia, da depressão é mais difícil, mas já tem novos remédios que atuam na chamada depressão bipolar. O que é depressão bipolar? Como se diagnostica isso? Outras pessoas da família têm, então tem um caráter genético prevalente. 2, que é fundamental, tem má resposta a 3 tipos de antidepressivos. Quanto mais antidepressivo você dá para ela, pior ela fica. E por aí a situação vai. Hoje tem um remédio para isso, chama Caplita. Eu trouxe para um paciente meu agora. Uma caixinha custa R$18 mil. 18 mil? R$18.000. Aí o paciente normal... O SUS não, né, gente? Não, isso não existe. Deixa eu fazer uma pausa aqui que eu preciso mostrar para o senhor. Já que o Joseph fala que o mercado municipal não tem um sanduíche de mortadela, ele vai comer. Não tem um tradicional para ele comer aqui, não? Mas esse aqui ele Se fala você que é não novo. for comer, pelo menos você olha e diz que está gostoso. Olha isso aqui. Olha, Joseph. Olha Especialmente isso. mandei fazer para gente, você, sabe por quê? Porque ele fala assim, Aí eu tá nunca fui convidado para ir no mercado municipal. Para comer um pastel. Para comer um pastel. Aí, ó. Mas, para a gente se organizar melhor, o que a gente tem falado muito, Dr. Joseph, de ansiedade e de depressão. Nesse período pós-pandemia, veio a pandemia, pós-pandemia, parece que explodiu, né? Hoje, existe um número exorbitante no Brasil de pessoas ansiosas e em depressão.
O senhor acha que com esse boom também das redes sociais, da internet, esse culto à estética, a cumprir todas essas obrigações que a gente se sente compelido a fazer para corresponder a expectativas, como é que o senhor enxerga esse momento que a gente está vivendo e o que a gente pode fazer para ter uma vida um pouco melhor? Aí tem várias coisas, né? Quando você fala de Covid, no período que surgiu a Covid, o primeiro impacto que teve foi que as pessoas poderiam morrer e você não teria como evitar a morte. Exatamente. Morrer, todo mundo sabe que um dia vai morrer. Eu falo isso que eu já passei por algumas situações que eu quase morri. E é muito ruim você ficar frente a isso. Mas a Covid criou essa ameaça de que ela entraria na sua casa, mataria seu pai, sua mãe, seus filhos, acabaria com seus negócios, levaria você à falência. E você não consegue ver. Não tem como evitar. Você não vai botar uma tela, você não vai botar uma roupa, nem a máscara seria o suficiente para te proteger. Então ela mostrou a vulnerabilidade do ser humano. Mostrou. E fez com que as pessoas ficassem recolhidas, uma frente à outra. E isso trouxe para algumas pessoas um acolhimento bom, mas para outras não, que eram obrigadas a conviver uma com a outra. Então, o marido que não gostava da esposa, mas tinha que conviver. Filhos que não queriam, mas tinham que conviver. Funcionários que saíam da empresa e tinham que estar tomando atitudes que não gostariam de terem tomado. Com relação à Covid, o que hoje se sabe é que ela causa alterações neurológicas, cardíacas, renais, do sistema nervoso autônomo, hepáticas e pancreáticas. Você chegou a ter Covid? Neurológica, Cheguei. que área mais específica, doutor? Qualquer área ela pode atingir, tanto do sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, bulbo, E já tem estudos que as pessoas, porque o índice de pessoas que estão, né, com os transtornos Que mudados tiveram e sofreram sequelas posteriormente. E principalmente quadros psicóticos e depressivos. Pessoas que precisavam ser internadas porque ficaram severamente com doenças mentais. A maioria se recuperou. Sim. Tratamentos a médio e longo prazo, mas as manifestações psiquiátricas eram muito frequentes. É que eu não podia ir atender nos hospitais, porque eu também tive Covid grave. Grave? Eu fui para o CTI. Então, no meu caso, foi complicado. Ficou quanto tempo no CTI? Uns 30 dias, mais ou menos. Nossa, ficou bastante, hein? É. Tanto que um dos motivos pelos quais eu não caminho é daí. Por conta da Covid. Me pegou o sistema nervoso periférico. Ô, Nossa. Flávio, você sabia que também um dado interessante, que é muito grande, paciente bariátrico em questões de psiquiatria? Ah, sim. Isso eu já ouvi falar também. Pessoas que fazem cirurgia Podia explicar bariátrica. um pouco disso, porque hoje virou uma moda. Só que as pessoas esquecem que o paciente bariátrico ele tem que evitar bebida. E normalmente não é falado. Não é Então, evitar, hoje, não pode beber. não pode beber. Olha só. Não pode beber. Não Hoje- pode beber. Por que não pode? Não pode beber porque, seja qual for a bariátrica, se você faz uma pequena retirada, se você faz um bypass, que você une um órgão a outro, Sim. se você retira uma parte do estômago, tem certas substâncias que ficam alteradas em quem faz bariátrica e tem que ficar mantendo uma medicação. Você tem que dar B12 injetável,
Você tem uma série de medicações. Hipovitaminas. E quando você bebe, você não metaboliza aquilo. E a gente está falando de dependências de um modo geral, que a gente pode dizer que são fugas, que as pessoas utilizam. O que aqui. leva uma pessoa, Joseph? Uma pessoa que, por exemplo, aqui a gente está num ambiente que tem 10 pessoas. E aí, qual é o gatilho que leva uma pessoa a praticar esses hábitos? Seguir por esse caminho. Né? Vou dar um exemplo. Tem gente que vai tirar a carteira de habilitação, tem pânico sem nunca, não ter porquê. Tem várias coisas entre o que o Marcelo falou, né? Primeiro, quando você fala em pânico é uma invenção dos americanos. Na Europa não existe isso. Não? Na Europa é transtorno de ansiedade generalizado. Por quê? Em termos quantitativos que eu vou falar, não qualitativos, ou seja, aumentando a intensidade. Tem uma ansiedade que é normal, que todo mundo tem. Então isso é tranquilo. Se tiver um pouco maior, uma intensidade um pouco maior, você tem algumas alterações importantes funcionais. Por quê? Tem um desequilíbrio entre uma área do cérebro e o sistema nervoso autônomo, chamado simpático-parasimpático. Um contrai, o outro dilata. Um, por exemplo, contrai a sua pupila, o outro dilata. Um faz com que você não tenha suor, o outro faz com que você tenha sudorese. É esse tipo de sistema. Então, uma pessoa, quando tem pânico, ela perde esse controle e acaba tendo uma série de problemas, principalmente porque você tem uma alteração numa substância chamada de catecolamina. Alguma coisa muito parecido entre adrenalina e noradrenalina. A adrenalina, Sim, que todo mundo sabe o que é. Então, o que acontece? A pessoa tem uma descarga de catecolaminas, fica fria, fica gelada, sensação de pressão na garganta, sensação de morte iminente. Gente, eu todinho, meu Deus. E por aí afora. Então, ela não consegue pensar. Ela quer pensar, mas a cabeça está vazia, não funciona. Não responde. Ela quer encontrar uma saída, mas não tem saída. E aí, se isso aumenta mais um pouquinho, ela fica com vários medos, que a gente chama de fobias. Se isso aumenta mais um pouquinho, fica com fobia social, medo de ficar com outras pessoas e começa a se retrair. Se isso aumenta mais um pouquinho, ela fica com um transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, ela tem um pensamento intrusivo, um pensamento que entra na cabeça dela, ela não quer pensar, mas não consegue parar de pensar e começa a ter algumas compulsões, que pode ser compulsão a compras, que pode ser compulsão a alimentos, que pode ser compulsão a remédios. Como é que te resolve isso? Que eu estou desesperado aqui já. Ele fez uma pergunta, e só acrescentar a pergunta dele, em que momento a pessoa tem que ter cuidado para esses gatilhos não recorrer indevidamente a remédios? Quando perceber que alguma coisa está diferente do que você é e de que, como sempre, você foi. Essa é uma questão, ainda dentro do pânico da ansiedade, o que se ouve muito é uma sensação absurda de controle. A gente tenta o controle de tudo para que nada saia errado, e quando sai errado rola um verdadeiro desespero. Essa necessidade de controle, que está aí diretamente ligada à ansiedade, né? Existe alguma... O que a gente pode dizer para essas pessoas, que nós estamos falando de milhares e milhares, né, que hoje vivem uma rotina absolutamente puxada e que tem que garantir que tudo seja exatamente como ela planejou, e aí se sai alguma coisa do lugar, a pessoa já
fica desesperada? Olha, você colocou no final a chave de tudo. Uma pessoa que acha que tudo tem que ser do jeito dela, que nada pode fugir do controle dela, a primeira coisa que ela tem que procurar é um tratamento. Então eu acho que a gente tem hoje uma demanda de autocobrança muito grande e o senhor acha que de alguma maneira as redes sociais, a internet, isso tem contribuído para gatilhos, inclusive, como o Marcelo citou, para piorar uma situação? Não tenha dúvida. Você vê que hoje tem o culto da perfeição, da beleza. Agora que aparece algumas reportagens onde tem uma pessoa com sobrepeso fazendo um anúncio, acho que a partir da JoJo que colocou Sim. isso na mídia, entendeu? Que as pessoas obesas também podem ser felizes, mas até então não. Então, se uma pessoa tem o narizinho um pouquinho assim, se a pessoa tem uma orelha um pouquinho mais assim, se a pessoa tem algum defeito do caminhar ou do falar, ela é eliminada da maioria das avaliações, seja de emprego, seja do que for. E a gente acaba tendo uma demanda de se enquadrar o tempo todo dentro desses padrões, né? E a gente acaba também perdendo horas e horas e horas. Hoje em dia, os aparelhos, os smartphones, eles mostram quanto tempo você ficou na internet, na rede social. É isso. Né? Que é uma forma de dizer quanto tempo você está perdendo nesse mundo virtual, desejando ser alguém que você não é, querendo ir para lugares que você ainda não foi, mas que você viu naquela rede. Você passa a desejar tantas, ser igual, ter igual, que muitas vezes você acaba esquecendo de viver a sua própria vida, no seu âmbito familiar, com seus Ô, amigos. Joseph, eu queria te fazer uma pergunta do seguinte. O maior índice está na juventude, no adulto, ou na maioridade dos casos, ou esse dado é irrelevante? De quê? Em relação a... O maior índice de detectar numa pessoa que precisa ou que ela está passando por algum tratamento psiquiátrico, é mais nos adolescentes, nos adultos ou na maioridade? Não, eu acho que é em todas as faixas etárias, Marcelo. Não tem uma regra, né? Hoje você tem, por exemplo, criança de 6 anos diagnosticada de bipolar. Crianças de 6 anos, 6 anos. O próprio espectro autista, né? Com certeza. Que é agora um transtorno, né? E que o pessoal está falando, nossa, nunca, como tem agora criança com espectro, mas não é isso. É que agora é que nós temos aí um diagnóstico. É isso. E aí a gente está falando de... São muitas pessoas, adultas inclusive, que não receberam esse diagnóstico lá atrás. Tem muitas pessoas que são autistas e que a gente nem sabe, porque nunca... O senhor acha que também é uma cultura também? Porque tem aquela coisa, Marcelo, de que o homem não pode ir a psicólogo, o homem não pode fazer terapia. Tem um certo machismo, uma cultura ali por trás que também prejudica muito a saúde mental? Não, muito, olha. Tanto assim que muitas vezes o marido ou mesmo a mulher não querem ir para uma terapia de casal ou mesmo para uma terapia individual, porque diz que quem procura psiquiatra ou quem procura psicólogo se separa. O senhor acha que o Brasil negligencia muito ainda essa questão da saúde mental? Com certeza. A gente está falando de saúde mental na região sul do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro é isso, Minas Gerais. Você não pode falar em saúde mental no Agreste, entendeu? Por quê? Porque lá a pessoa está fazendo pega um matinho que está na porta de casa, põe um pouquinho d'água e vai ser a refeição dela, com aquela água, com aquele matinho. Ela e mais 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos. É uma outra realidade. Está né? pensando em sobreviver. O Brasil é um país vasto e de muitos contrastes, né? Então, existem pontos onde você não chegou ao saneamento básico. Né? O próprio índios, os Yanomamis, que teve essa reportagem toda, isso, aquilo, eles continuam morrendo de desidratação, de diarreia.
As comunidades ribeirinhas que também enfrentam. É isso, é muito difícil. Então a gente fala de saúde mental num lugar que, por exemplo, tem uma universidade, tem uma faculdade de medicina, então tem um ambulatório, as pessoas podem ir, podem serem atendidas. No Rio de Janeiro tem uma rede de saúde mental bastante razoável. Tem os CAPs que funcionam bem, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem clínico, há remédios, funciona razoavelmente bem. Pode não ter o remédio de ponta, o último que foi autorizado pelo FDA, mas tem os outros medicamentos que funcionam, que ajudam. Você vê que tem um tema, Flávio, que às vezes eu até falo com o Joseph, em relação à questão do sistema, até do sistema carcerário. Um juiz, você pega uma pessoa que tem um transtorno, ela comete um crime, ele não consegue distinguir se aquele crime, né, se aquela pessoa tem que ser condenada a um tratamento ou uma prisão. Sim. Né? Por exemplo, esquizofrenia, que é uma doença que tem do grupo das psicoses, onde a pessoa tem uma alteração do pensamento, da crítica, pode ter alucinações, escutar vozes, ver coisas que não existem, sentir odores que ninguém mais sente a não ser ela, e por aí afora, e escutar uma voz dizendo para ela que ela tem que matar uma pessoa porque essa pessoa vai sair da frente dela e vai matar a família dele. Então o cara vai lá e mata. Ele escutou essa voz. Tem muito isso, Júlio? Tem, claro que tem. E essa pessoa, ao ser presa, ela é tratada como... até ela ser avaliada. E aí para o princípio dela ter um advogado. Nem sempre você consegue uma coisa gratuita. Bota no sistema carcerário como e fica. Qualquer. Isso tinha que ser melhor discutido no Brasil. Com certeza. Isso tinha que ser melhor, entendeu? Sem Porque dúvida. Você vê um pai que estupra uma criança. Está na cara que ele não é uma pessoa normal. E a sociedade trata ele como uma pessoa normal, um criminoso, um bandido. Exatamente. E não é. Pô. O cara que mata a avó, que estupra, que faz crimes, que você percebe que aquilo ali é um doente. Mas se ele causar algum tipo de dano a outras pessoas, né? No caso, por exemplo, dos sociopatas, psicopatas, grandes pervertidos... Mas tem manicômio, não tem? Prisional. Esse é o manicômio judiciário. Mas é um negócio horroroso. Né? É insalubre. Imagino. E como é, partindo aqui ainda dentro do assunto, a gente consegue, por exemplo, diagnosticar... como é que a gente sabe quando a pessoa é ou não é uma pessoa psicopata, por exemplo? O que é um psicopata, Joseph? Psicopata é aquela pessoa que faz mal a outra pessoa sem sentir culpa nenhuma. Como é que a gente diferencia uma pessoa? Ele não psicopata? entende, né? Não, ele até pode entender, mas ele depois ou no momento? Não, depois. No momento ele não entende, né? A não ser determinados tipos de psicopatas, por exemplo, o camarada que alugava casas e não pagava aluguel. Não pagava, ficava lá, não pagava aluguel, o cara ia lá cobrar, não saía, ficava lá e às vezes levava uma pessoa que tinha aquele único imóvelzinho à ruína e ficava lá e não pagava e dizia assim, olha, isso não é meu problema. O problema é você ter alugado para uma pessoa sem tomar os devidos cuidados. E falava no mesmo tom, calmo, direitinho. A gente tem como saber, por exemplo, tem alguma característica que a gente consiga identificar ou não tem no psicopata? Porque esse exemplo que o senhor deu aí, eu pensei, isso é um mau caráter, que ele não paga o aluguel e levou a pessoa à ruína e não sente a menor culpa por isso. Não tem como saber. Não. Doutor Joseph, a gente está, enfim, se encaminhando aqui para o final. Tem muito mais coisa que a gente precisa conversar. Você imagina, Flávio, por exemplo, que uma vez eu tive que sustentar com um juiz que eu tinha um paciente que
cuja doença dele, ele não conseguia se defender. Então ele não poderia nunca ser inquirido, porque ele ia se incriminar. E para o juiz poder entender isso foi uma dificuldade imensa, mas entendeu. Porque ele não tinha a capacidade de se defender. Nossa. Porque ele se incriminava? É. Olha que doença. Gente. É impressionante como o cérebro é vasto de possibilidades. Muito. É incrível, né? Eu gostaria que nesse momento final o senhor deixasse uma mensagem para nós, enquanto sociedade. É porque tem tanta coisa para a gente conversar, porque tem uma ligação aí, o Dr. Joseph tem uma ligação também com o budismo, que eu queria ter explorado isso, como bom budismo que sou, budista que sou. Isso, mas é uma pena que não vai ser dessa vez. Vamos deixar para a segunda temporada, ver se a gente consegue trazer ele aqui de novo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, porque a gente está falando de uma população. Eu acho que é quase impossível alguém não sofrer de alguma questão hoje, envolvendo saúde mental. Que mensagem que o senhor deixa? Eu queria estender essa questão do Flávio, para o senhor deixar uma mensagem para as pessoas tomarem cuidado com bebida, remédio, droga, porque esse é o grande câncer da sociedade, né? E tanto a juventude, com as pessoas, né, de maior idade, tem muito cuidado com isso. Todo Se mundo, você, né? como especialista e uma pessoa renomada e respeitada do segmento da medicina, deixar uma mensagem de alerta para as pessoas que às vezes estão se perdendo e estão na necessidade de tomar um remédio, né? de buscar uma fuga, né? Vamos dizer assim. Isso aí. Você colocou bem, Marcelo. Eu acho que se tivesse que falar alguma coisa, eu estou aqui pensando. A primeira coisa é que não existe droga light. Não tem. Não existe um baseadozinho, uma caipirinha. O brasileiro gosta de botar tudo em diminutivo, né? Caipirinha, baseadozinho, uma rapidinha, tudo é pequenininho, entendeu? Então, não existe isso. Então, isso não existe. E droga, ela não liberta ninguém. Droga não liberta. Droga escraviza. Lá atrás, em outras culturas, quando uma pessoa devia dinheiro a uma outra e não podia pagar, ela ficava adicta a outra pessoa, ou seja, ela ficava escrava da outra pessoa. Droga é isso. Droga escraviza. Tudo que você sente que as drogas supostamente causam em você, a força que você tem não é sua. E aí tem o que você fala das mídias. Vou falar de coisas que talvez nem seja do tempo de vocês. Um personagem chamado Popeye. Lembra? Claro. O Popeye pegava o espinafre e ia ter uma força que ia derrubar o Brutus e ficar com a Olívia. Como se fosse possível alguém comer alguma coisa, ficar com uma força extraordinária e iria ficar com o amor da vida dele. Então, nesse contexto aí, a gente, para falar sobre dependência química, a gente teria horas para falar isso e não encerraria. Eu acho que droga, seja qual for, do remédio lícito que você faz ele ficar ilícito. Então, o remédio para ansiedade mais conhecido é o Rivotril. Vou tomar 10 gotinhas dele, vai melhorar a tua ansiedade. Se você toma 60, você vai ficar deprimido. E se você tomar 120, você vai ficar ansioso. Então, você pode pegar um remédio e transformar ele numa droga. Se você usa cocaína e se você bebe, no teu fígado vai ser criado um novo produto
chamada de cocaetileno. E se você usava cocaína para se distrair, para ficar melhor, mais eufórico, mais social, com esse cocaetileno, ele vai destruir uma área do seu cérebro chamada de núcleo accumbens, que é onde são fabricadas as dopaminas. E sem dopamina, você não tem alegria. Não tem como. Você fica sem alegria, organicamente falando. Não é um trauma emocional. É um trauma químico que você vai fazer. Você literalmente fica lobotomizado. Você não vai ter prazer nenhum. E aí sempre mais e mais. Sempre. Aí, porque as áreas do prazer e da recompensa é uma do lado da outra. Quanto mais você usa e ter prazer, maior é o risco que você tem de, num determinado momento, aquilo cessar. Então, droga tem esse problema, seja qual for. Da maconha, que hoje está provado não só a maconha clássica, como skunk, uma das principais causas da esquizofrenia do adolescente, que é uma doença grave, séria e muitas vezes irreversível. Quando a pessoa perde a crítica, pode alucinar, pode delirar, para de funcionar. Então, dizer que maconha é tranquila, só um baseado, até porque muitas pessoas colocam crack na maconha. Aí você tem um outro problema nisso. E aí você tem uma quantidade enorme de droga. Todas as drogas que são feitas em laboratório, todas. E um dia a gente fala um pouquinho quem é que está por detrás disso e por que fazem isso. E os países que liberaram as drogas, o que aconteceu com eles, inclusive a Holanda, que é muito fácil chegar e você falar que a droga liberta, que você vai para a festa melhor, que você tem relacionamento sexual melhor, até você ficar doente ou ver um ente querido doente. Aí a brincadeira acabou. É uma ilusão. Ah, com certeza. Por isso que eu digo, na vida, o mais importante que você tem na vida, isso é a frase do Rinpoche, do Senju, lá do monastério. Ele dizia para mim, Joseph, o mais importante na vida é sonhar. E no budismo a gente diz que quando você não sonha mais, é porque você morreu. Então você tem que sonhar. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa, é que todo mundo possa ter os seus sonhos e, na medida do possível, que eles possam serem realizados de uma maneira natural. Bom, é isso. Depois dessa aula, a gente agradece demais a presença do Dr. Joseph conosco. Obrigado também ao Marcelo. Tá? Agradecer também aos nossos apoiadores, ao Mercado Municipal, ao Enfoco Sites de Notícias, ao pessoal da Mortadela, ao pessoal da Fly Studios que se deu esse ambiente aqui maravilhoso. Tem agradecimento novo também ao pessoal do Camarote Mar, que vem aí umas novidades para vocês, que depois a gente conta nas redes sociais. Falei para você que ia valer a pena entrevistar o Joseph. Nossa, eu tô assim... muito... Eu ficaria aqui 2 horas, Flávio. Eu também. Eu preparei, Marcelo, todo um roteiro aqui. A gente tem que tentar trazer ele numa próxima vez, com um tempo maior, para poder... Né? Falar mais. É sempre uma aula... Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Marcelo, até a próxima. Obrigado. Tchau, gente.